Boa noite, divas feltrizes. Conforme combinado, estou aqui para mostrar para vocês como eu fiz aquele calendário natalino, ok? Então, lembrando qual é o calendário, né? Nossa primeira peça do curso de Natal, tá? Para quem não viu o vídeo de apresentação, é esse aqui, ó. Ok? Conseguiram visualizar? Bom, rapidamente, é simples, tá? É um papo bem simplesinho. O que vocês precisam aqui, né, de material para fazer isso? Vocês precisam de pregador, tá? Ó, pregador de roupa comum. Vocês precisam de papelão, tecido, feltro, cola, EVA, linha, caneta, cola de silicone, que eu usei aqui, ok? Que a gente colou, né, vários produtos diferenciados e o silicone vai bem em muitos materiais, né, diversos. Bom, então, olha só, a minha primeira ideia foi fazer esse calendário pequeno, né, de repente até para se colocar como um imã de geladeira, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu vou até mostrar para vocês o que eu tinha idealizado, mas como isso é uma coisa que geralmente a gente faz pensando em criança, né? Para gerar aquela expectativa, aquela emoção à espera do Natal, né? Então, criança, né, tem o perigo de ser peça pequenininha, porque se fosse o CD, teria que ser também o pregador pequeno, né? Pensei em utilizar um CD como base. Também para poder reciclar, né, gente? Porque vamos combinar que reciclagem é tudo de bom, né? Enfim, então eu vou mostrar para vocês aqui a ideia inicial, né? Seria usar pregador pequeno, né? Esse aqui é o mini, mas tem um pouco maior, né? No caso, se eu fosse fazer, eu faria com um pouquinho maior. Só que aí também tem, além de ser uma coisa pequena, fácil de engolir, né? Ainda tem a questão do tato, né? Porque assim, a criança, a partir de 1 ano de idade, você já pode começar a fazer essa brincadeira com ela do calendário, né? Então, o que eu pensei? Bom, utilizar CD, né? E fazer, a proposta era fazer com o calendário, com o pregador pequenininho. E aí, como é que funciona, na verdade? É um sanduíche, eu vou mostrar pra vocês no pequeno aqui, né, o que eu fiz nesse maior. Se você tem CD, ótimo, reciclemos. Não tenho CD, não vou fazer? De jeito nenhum, né? Como eu disse, a ideia do Feltricidade, né, é mostrar para vocês peças, né, trocar informação com vocês, não só para quem já é artesã, para quem quer ser artesã, mas também para quem quer fazer algo para presentear, algo para a própria casa, né? E o Natal é uma ótima ocasião para isso, tá? Não tem o CD? Então, papelão, ok? Você vai pegar um papelão de caixa, papelão ótimo também, aquelas embalagens de brinquedo que é um papelão lisinho, né? É um pouco mais fino que esse de caixa de supermercado. Mas é ótimo que ele é bem firmezinho, né? Então, nesse aqui, nesse grande, né, que eu tô mostrando pra vocês, eu usei papelão, tá? Então, você precisa papelão, 2 círculos, meio centímetro maior, não precisa nem ser 1 centímetro, meio centímetro maior que o papelão. Ou, no caso, se você for fazer pequeno, o CD, tá? Por quê? Porque a gente vai costurar e tem que cobrir o que tá aqui dentro, tá? 2, porque você vai colocar um na frente, certo? E um atrás. Como eu fiz isso? Dei uns pinguinhos de cola de silicone, colei. Dá pinguinho, tá, gente? Não enche não porque marca, além de gastar muito. Do outro lado, a mesma coisa.
temos aqui um sanduíche. Aí eu achei poderia ter ficado, né, liso normalmente com feltro, mas eu queria colocar algo que tivesse mais a ver com o Natal. Então o que eu fiz? Peguei um tecido temático que eu tinha e dei uns pinguinhos de cola, coloquei o tecido. Para quem já trabalha com artesanato, para quem já está acostumado, né, tem material em casa, você poderia tranquilamente utilizar aqui o termocolante, tá? Aplicar o tecido no feltro com termocolante, depois cortaria, colocaria aqui e costuraria. Para você que não trabalha ainda com artesanato, para você que está fazendo só para o seu filho, para presentear, né? Ou que ainda não tem, quem está começando agora, né? Ainda não tem acesso, que artesanato, cada dia se descobre uma coisa nova, uma técnica nova, né? E assim que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando nosso dinheiro, a gente vai comprando materiais novos também, certo? Então, você não tem o termocolante, né? Eu até tenho, mas não quis usar o termocolante. Eu dei mesmo aqui uns pinguinhos de cola e passei. Esse tecido é um tecido de algodão de boa qualidade. Como eu não costurei muito na beiradinha, né? Ele não desfiou. Mas tecido pode e em geral até desfia. Né? Então o que você faz? Você pega o tecido e passa termolina, tá? Eu costumo, quando eu vou passar assim só na beirinha do tecido, eu vou lá na tampa da termolina, molho, né, a mão e dou só uma salpicadinha assim, deixo secar, pronto. Não vai desfiar na hora que você for costurar a mão, tá? Você não vai ter problema do tecido desfiar. Não tem termolina porque você não trabalha com artesanato, nem sabe o que é, tudo bem. Existe a termolina caseira, né, que a gente até publicou na fanpage do Feltricidade, tá? Como é que se faz, mas requer, né, alguns materiais. Se você pegar aquela cola branca que seu filho usa na escola, só você colocar um pouquinho de água para ela ficar um pouquinho mais ralinha e fazer exatamente isso. Molha lá o dedo, não precisa nem usar pincel, gente, que é só na beiradinha que você vai passar, só para não desfiar, tá? Então, resolvida essa etapa aqui, você vem aqui e costura, tá? Ó, posiciona direitinho, faz o sanduíche, tá? Vem aqui e costura. Eu não vou costurar, gente, porque é uma coisa simples e a gente não pode demorar, né? Tempo é dinheiro, certo? Então, sejamos objetivos, tá? Então, você costura toda a volta. Aqui em cima, você coloca uma alça, tá? Ó. E costura para você poder pendurar, né? Coloca uma alça maior. Você pode colocar a alça assim, você pode colocar... Aí o tamanho da alça, gente, vai ser proporcional ao local que você vai colocar, ok? Para você pendurar. Bom, feito isso, essa parte aqui, a base dele, né, tá quase pronta. Você pode deixar só com o tecido de tema natalino, tá bonito, né? Se você quiser colocar algo mais, você pode colocar algo que tenha, né, relação com o Natal. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, uma reninha. Deixa eu ajeitar aqui, isso para vocês verem melhor. Aí. Você pode colocar aqui, por exemplo, no meio uma reninha, tá? Ou um bonequinho de neve, certo? Que tal um ginger? Ou então o bom velhinho, tá? Ah, não tenho tecido, não quero, não gosto. Você poderia utilizar o feltro vermelho ou verde, né? Que são cores aí que tem relação com o Natal. E colocar o bonequinho, ó, também liso, tá vendo? Ó, ele grudou aqui, gente, porque ele tá com velcro, que isso aqui é da árvore de Natal do meu filho, ó. Tá vendo? Também fica legal. E pode ser cheinho, assim, gordinho como tá, né? Ou pode ser uma aplicação,
tá? Então, foi exatamente assim que eu fiz a base do calendário grande, desse que eu tô mostrando pra vocês, tá? Qual o tamanho que eu usei aqui para o papelão? Eu utilizei, eu fiz um círculo de 20 centímetros de diâmetro, 20 ou 21 centímetros de diâmetro, tá? O tecido, o feltro, o que você vai usar, né, para cobrir, no caso, né, para encapar o papelão, você faz meio centímetro maior, tá? Então, se você fez com 20 centímetros, o tecido você vai cortar com 20 centímetros e meio. Se você fez com 21, você vai cortar com 21 centímetros e meio. Se você tem gabarito, aquelas réguas que você, de forma circular, para você fazer essa medida, ótimo. Eu até tenho, confesso que quase não uso. Tenho preguiça de ir na caixa pegar. Não tenho ela à mão, tá? Então, para fazer um círculo, gente, vale a panela, vale a tampa da panela, vale a assadeira, né? O que eu usei para fazer esse círculo foi um prato de sobremesa, ok? Peguei o prato de sobremesa, coloquei lá no papelão, risquei, cortei e depois cortei um pouquinho maior, né? Meio centímetro maior o tecido. Simples assim, a gente usa o que a gente tem à mão, tá? Bom, aqui, ó, mostrando pra vocês a parte de trás, tá vendo? Ó, eu fiz no feltro vermelho e na frente eu coloquei o feltro branco por cima o tecidinho. Quando eu tirar isso tudo aqui, vocês vão ver, tá? E aí o pregador. Bom, você vai comprar um pregador comum, 24 pregadores, né? Que a gente vai fazer 24 dias. Você vai comprar 24 pregadores desses simplesinhos, baratinhos. Tá? Tem uns que são mais porcarias que outros, né? Tem uns que você abriu 3 vezes ele desmonta. Então vê aí o que você encontra, o que você pode fazer de melhor, tá? E aí você vai encapar. Passa cola de silicone. Você pode encapar dos dois lados. Até se você for fazer para vender, fica mais bonito se você encapar dos dois lados. O meu aqui, como vocês viram, eu não encapei, tá? Ó, mas ficaria mais bonito se aqui tivesse também. Não precisava nem ser com fita. Se eu tivesse feito aqui com o feltro vermelho, ficaria mais bonito, certo? Então, se você for vender, por favor, faça, né, da melhor forma possível. Você vai encapar com o que você tiver. Você tem um feltro vermelho, verde, dourado, passou cola de silicone, colocou em cima, né? Aí você passa aqui na beiradinha e fecha e deixa ele secando, tá? Uma dica que aconteceu comigo e talvez aconteça com vocês também. Quando você passa cola de silicone, inevitavelmente vai vazar um pouquinho aqui pro lado, e aí você vai deixar lá, você vai fazer 24, né, pregadores, vai demorar um tempo até você voltar para pegar. Inclusive eu recomendo que faça primeiro isso para depois fazer a base, que aí dá tempo dele secar, né? Aí você passa a cola e deixa ele lá fechado, você não vai ficar segurando, né, e nem vai ficar colocando nada aqui para ele ficar aberto. Tem grande chance dele colar um no outro, tá? Aí se o seu pregador for aquele bem fininho, né? Bem porcaria, tá? Quando você forçar para abrir, ele vai quebrar. Isso aconteceu comigo, tá? Então você tentou abrir, viu que ele tá colado, você não vai ter que fazer grande força, mas você tenta abrir, ó, já por aqui. Porque se você forçar aqui, já era, ele vai partir, tá? Então, vamos lá. Cola, feltro. Não quero colar feltro, quero colar uma fita decorativa. Você procura uma fita mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Da mesma largura do seu pregador. Cola. Não tem uma fita temática, né? Então você vai usar na cor natalina. Uma fita de cetim comum, uma fita de gorgurão. É o que você tiver à mão, gente. Tá certo? Feito isso, você vai pegar EVA, né? Eu peguei amarelo, estrelinha, né? E vai colar
aqui na parte que a gente segura para abrir. E vai colocar, vai numerar, né? De 1 a 24. Uma estrelinha. Para cada pregador serão 24 estrelinhas, 24 dias, certo? Aqui eu resolvi colocar, vou mostrar aqui para vocês, ó, eu tinha, tá vendo, ó, a minha estrelinha, viu aqui, ó, número 1, eu tinha, tenho, né, aliás, umas fitas temáticas, daquelas aramadas, sabe? Que tem esses bordados, esses desenhos aqui, que eu achei fofíssimos. E aí eu recortei, tá? E utilizei, e alternei. Então eu coloquei no meu calendário, aqui nessa pontinha que a gente coloca aqui, ó, tá vendo? Eu alternei. Eu coloquei um Papai Noel, um floquinho de neve, um Papai Noel, um floquinho de neve. E assim, tá? Fiz a sequência. Se você não tiver nada, você pode também não colocar nada, né? Mas se você quiser colocar, você pode colocar aqui qualquer desenho. Pode recortar até um desenho em EVA. Se você quiser, você pode colocar um desenho também do feltro, tá? Então, assim, botão também, se você tiver botão temático, você pode colocar, sendo que aí é aquela história, que idade é a criança que vai utilizar, né? É uma criança muito pequena, é uma criança que tem o hábito de colocar a peça na boca, porque vai descolar, né? Isso aqui, gente, se tá colado, mas se puxar, né, se fizer aqui uma força, não precisa nem ser uma grande força, uma criança de escola, tá? Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade aí, nesse risco, ok? Feito isso, você preparou seu pregador, deixou secar, ótimo, tá? Aí você pode dizer pra mim assim, tá, mas eu vou chamar meu filho pra fazer, minha filha, eu não costuro, não sei costurar, eu não quero fazer o sanduíche aqui costurado, né? Como eu falei pra vocês que eu tinha feito. Usa cola, não tem problema. O que você faz? Você pega a cola de silicone, tá? Aí você deixa 1 centímetro, talvez um pouquinho menos, mas 1 centímetro maior a parte do que vai cobrir o papelão, tá? E aí você cola, passa a cola pra beirada, cola lá toda. O que você faz para não mostrar, né, que tá colado, para poder fechar aqui, ó, para não mostrar que tá colado, para ficar uma coisa bonita? Você pode, por exemplo, se você tiver aí na sua casa, uma cianinha da mesma cor e colocar, olha só, como fica legal. Deixa eu ver a posição melhor para vocês verem aqui, ó. Uma cianinha, tá vendo? Também conhecida como grega, tá? Olha a dourada. Imagina o fundo vermelho com essa dourada. Que coisa linda, tá vendo? E aqui por cima você vai colocar os pregadores, né? Então isso aqui vai aparecer no final, na véspera do Natal, que vai mostrar em tudo, né? Mas é um capricho, né? Você pode fazer. Você pode colocar grelô ou fita pompom, tá? Aí você pode colocar assim, ó, ou pra dentro, tá vendo? Tudo colado, gente. Se você não sabe costurar, isso aqui é uma coisa que dá pra você fazer tranquilamente, mesmo que você nunca tenha se apresentado a uma agulha antes, tá? Você pode colocar assim ou colocar aqui pra cima. Aí, os pregadores você coloca nos intervalos das bolinhas, ó. Tá? Mede primeiro pra ver, tá ok? Que eu não fiz, eu tô só dando a ideia. Tá certo? Pronto, você disfarçou que você usou só a cola, ou se você costurou e não gostou, não achou que ficou bonito, você igualmente disfarçou a costura, né? Ficou uma coisa linda e maravilhosa, tá? E ainda vão achar que é um modelo. O meu aqui, o que eu fiz? Eu tenho esses dois tecidos, né? Esse tecido do fundo, esse tecido temático natalino. E eu tenho um outro tecido lindo, lindo, temático, né? Que ele tem alguns cenários. Então, ao invés de eu aplicar uma imagem, né? De eu fazer, de repente, um Papai Noel, ou eu fazer uma Sagrada Família,
A minha primeira ideia foi fazer uma Sagrada Família. Eu resolvi falar, não, eu quero fazer algo, né, que de repente a criança possa fazer sozinha ou junto com a mãe, né, junto com alguém. Então, vou fazer algo que possa ser feito sem costurar, né? Então, eu peguei o tecido, eu recortei o cenário, tá vendo? Olha que cenário bacana, olha, tá? O menino Jesus, viram? Ó. Então, eu recortei, né, todo esse cenário e usei cola, tá? Normalmente. Eu fiz aqui, na verdade, um bolso, tá? Porque aqui, ó, colei tudo isso aqui, tá? Ó, colei. E aqui eu deixei aberto e coloquei a data aqui, 25 de dezembro, tá? Aí, se você quiser, eu acho, nesse caso aqui eu não quis fazer, porque eu acho tão lindo esse desenho que eu não quis nem cobrir, tá? Poderia cobrir aqui, ó, o menino Jesus, tá vendo? Poderia colocar aqui um velcro, até uma fita dupla face, né? Que você não precisaria passar cola e depois você tiraria e não estragaria o tecido, tá? Qualquer aplicação aí que você queira fazer. Você poderia colocar aqui, ó, 25, e aí chegou lá no dia 25, você tira e guarda aqui no bolsinho, tá? Ficou aqui como um bolsinho. A estrelinha do dia 25, tá? Que foi uma graça que eu resolvi fazer. Passei termolina aqui na beiradinha pra não desfiar. Aqui do lado eu nem passei, porque eu coloquei cola, tá? Se você tem máquina de costura ou se você quer fazer uma coisa mais reforçada, você costura isso aqui, tá? Como eu disse, pensei nas crianças, pensei em quem não tem a mão. Outra coisa, eu usei cola de silicone, tá? Cola de silicone líquida, fria. Quem quiser pode usar cola quente, né? Aí, com atenção, se você for fazer com criança, né? Você usa a cola quente, ok? E aí, finalmente, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, né? A ideia é, cada dia, conforme os dias vão passando, vão retirando, tá? As datas, ó. E assim a gente chega no Natal, ok? Ó, tô tirando todos pra vocês verem como ele é, tá? Simples, dia 24, ansiedade máxima, pronto. E ele fica assim, ó, um quadrinho, ó, simplesinho. Por isso até eu coloquei o tecido de fundo, né? Porque conforme vai tirando, ele fica totalmente ali natalino, tá? Ó, fiz aqui a alça pra pendurar, porque meu filho tem 4 anos, né? Como ele diz, eu já tenho 1 metro, né? Eu penduro na maçaneta da porta. Então, todo santo, todo ano, né? Eu falo que é dezembro, coloco o calendário, ele levanta, a primeira coisa que ele faz, mamãe, vamos lá tirar mais um dia, mamãe, do calendário, e a gente vai lá e tira um dia. Esse ano ele vai tirar com um pregador. Ano passado foi o Papai Noel, que a gente colocava nos bolsinhos, tá? Então, eu coloquei uma alça maior porque eu penduro na maçaneta, tá? Eu não penduro em paredes. E aí atrás, olha, com o feltro liso, tá vendo? Ó, ele ficou assim, ó, com feltro vermelho, tá? Ficou dessa forma, ok? Podia ter posto o feltro branco, né? Porque esse aqui é claro, ó, se vocês forem ver aqui, ó, o sanduíche, tá vendo, ó? Tem o branco, o tecido, o feltro branco e o vermelho de trás. Poderia ter posto o branco. Aqui eu teria que pôr branco para não fazer sombra, né? Que é marfim esse tecido aqui. Então eu tive que pôr branco. Aqui atrás eu poderia ter posto também o branco, mas eu não quis colocar porque eu achei que ia sujar, né? Muito fácil, encardir e tal. Aí eu coloquei o vermelho, tá? Mas é assim que vai ficar o calendário no final. E aí você guarda para o próximo ano, certo? Então é isso, só mostrando aqui, ó, o que eu falei pra vocês.
coloquei uma fita, tá vendo, ó, como eu exemplifiquei lá, coloquei uma fita, colei aqui o EVA, ó, a estrelinha de EVA na ponta, e coloquei a aplicação, como aplicação aqui, o desenho que eu achei fofo, né, da fita que eu tenho aramada. Aí você usa o que você tiver, o que você encontrar, né, a sua criatividade. Uma dica valiosa que eu vou dar para vocês, tá? Nós temos como parceira a Mineroca, né, que tem o armarinho. Ela tem preços excelentes, tá? Então, assim, muitas das coisas que eu usei aqui, feltro, fitas, cianinha, grilô, ela tem botões lindos. Aguardem, tá? Que esse é só o primeiro projeto. Alguns outros virão, tá? Então, vocês vão ver coisas aí bem bacanas e sempre nessa linha, tá? Esse é um trabalho de nível fácil, tá? Nós vamos fazer aí nível médio, nível avançado, né? Com certo grau de dificuldade. Então, vai pintar aí guirlanda, vai pintar árvore de Natal, vai pintar outras coisas bem interessantes. Uma coisa que eu já vou falar pra vocês. Tudo que vocês fizerem aí, verde, vermelho, cores que tenham relação com o Natal, guardem retalho. Que a gente vai fazer aí alguns trabalhos utilizando retalho, né? Quem trabalha com feltro sabe que sobra retalho e a gente fica com o coração pequenininho, de jogar fora aqueles pedacinhos, né? Então, guardem, retalhos pequenos mesmo. Guardem que nós vamos aproveitar em peças lindas, tá? Confiram lá, Armarinho Mineroca, vocês encontram no Facebook, tá? É da Luciana Porto. Vocês encontram também o site www.mineroca.com.br. Confiram os preços, ela envia para todo o Brasil, tá? Envia por correio. Comprem coisas lindas, vocês vão enlouquecer. Eu enlouqueci. Ela tem uns kits de botões lá, para quem gosta de botões. Gente, maravilhoso. Tô doida para fazer os trabalhinhos para mostrar para vocês os botões, tá bom? Um beijo, obrigada. Curtam o nosso canal, tá? Feltricidade Online no YouTube. Se inscrevam, aliás, né? Vocês vão curtir a nossa fanpage, tá? Feltricidade. Nós temos o grupo Feltricidade, ok? Eu e a Kelly agradecemos aí, tá? A participação de vocês. Quem fizer, mostra pra gente poder fazer capa, tá? Do grupo, capa da fanpage, com os trabalhos. A gente faz um mosaico bem legal lá, com os trabalhos que vocês fizeram a partir aqui das nossas ideias, tá? Da nossa troca aí de aprendizado. Tá bom, meninas? Divas, um beijo, ótimo fim de semana pra vocês. Tchau!